quais devem ser as nossas prioridades? Certamente as nossas prioridades, quando estamos em tempos de fartura, são diferentes das prioridades quando estamos em tempos de escassez, em tempos de crise. Nós estamos tratando de dias difíceis, momentos difíceis na história desse mundo, momentos difíceis que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, irmãos, qual deve ser a nossa prioridade e quais devem ser as nossas prioridades? O que é que devemos colocar em primeiro lugar? Veja a resposta do Senhor Jesus ao escriba. Mateus 12:30. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Está no livro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Na verdade, irmãos, o que Jesus estava falando é assim: ame integralmente a Deus. Deus deve ser a nossa prioridade, Deus Pai deve ser a nossa prioridade, Deus Filho e Deus Espírito Santo deve ser também a nossa prioridade. O Senhor exige, irmãos, não somente a primazia, não somente estar em primeiro lugar, mas Ele também exige a exclusividade. E isso nós vemos logo no primeiro mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20, capítulo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Mas por que o Senhor fala isso? Por que é que nós não podemos ter outros deuses diante dele? Porque a nossa devoção deve ser exclusiva a Deus. O Senhor Jesus explicou isso no Sermão da Montanha. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Algumas outras versões dizem assim: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Veja lá, irmãos, mas nós não podemos ter bens, nós não podemos ter dinheiro. Podemos, irmãos, mas não podemos amar a esses bens e a esse dinheiro, a esses recursos, mais do que Deus. Não é possível conciliar o bem com o mal. Não é possível, irmãos, conciliar interesses materiais com interesses espirituais. Não dá. Note que Jesus não disse que era difícil servir a Deus e ao dinheiro, ou que precisássemos ter cuidado como em servir a ambos. Em vez disso, ele disse que não é possível, e ponto final. Ele não falou, cuidado, viu? Você serve um pouco a esse, mas serve o outro também. Dê um pouco de tempo para este e dê outro pouco de tempo para outro. Não, ele disse que é impossível. Esse pensamento deveria até colocar um pouco de temor e tremor na nossa alma. Se nós estamos servindo a Deus com o coração dividido, com os interesses divididos, nós não estamos servindo a Deus. Nós já vimos, irmãos, não há uma terceira posição. Não há um campo neutro no conflito entre o bem e o mal, que são absolutamente antagônicos, conflitantes entre si. Não há como conciliar, servir a um e servir ao outro. O texto de Filipenses 2:12 diz assim: assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Sim, irmãos, nós devemos efetuar a nossa salvação, devemos trabalhar para a nossa salvação. Isso quer dizer trabalhar para aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer isso com temor, temor a Deus. Quando nós já chegamos a Deus, irmãos, diante da sua onipotência, nós só podemos ter temor a Deus. Mas, por outro lado, devemos louvar a Deus. Veja o verso de Filipenses 2:13, o verso que segue a esse que lemos agora. É Deus quem opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que desperta em nós, irmãos, o desejo de segui-lo. São João, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, diz dos perigos das coisas do mundo. Verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, veja agora ele vai dizer tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é isso, irmãos? O que são essas concupiscências? Concupiscência da carne, irmãos, são os desejos, a gula, a paixão, o sexo. Mas ainda, a concupiscência dos olhos é a vaidade, o orgulho, o egocentrismo, a egolatria. E a soberba da vida se constitui na ostentação dos bens, na vaidade da vida, na ambição pelas coisas da vida. Veja agora o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Como é que podemos permanecer eternamente, irmãos? Já vimos que somos mortais, mas temos uma imortalidade condicional, condicional a fazer a vontade de Deus, condicional a aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo, na carta aos Colossenses, diz assim: pense nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Claro, isso é fácil de dizer, é mais fácil dizer do que fazer, porque as coisas do mundo estão diante de nós. Nós desejamos as coisas do mundo, irmãos, elas estão nas nossas vistas. Nós olhamos, nós vemos um carro bonito, desejamos, nós vemos uma casa bonita, desejamos. Nós vemos uma roupa bonita, desejamos. Será que é isso, irmãos? O cristão mais fiel já não sentiu algum amor pelas coisas do mundo? O mundo nos dá uma gratificação imediata, irmãos. Você compra uma roupa, você veste e você se satisfaz. A gratificação é ali, imediata. Não é a gratificação futura da vida eterna que está prometida na Bíblia, mas para o tempo de Deus, não para o teu tempo. O cristão mais fiel já não sentiu algum amor pelas coisas do mundo? Mesmo sabendo que um dia tudo vai acabar, ainda nós nos sentimos atraídos, não é? A boa notícia, entretanto, é que não precisamos deixar que essas coisas nos afastem do Senhor. Elas não podem ser as nossas prioridades. A nossa prioridade deve estar com o Senhor. Estudamos já nesta semana. O dia do Senhor virá como ladrão, vai haver uma destruição total. Devemos então ser santos e piedosos, estar separados, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor. Para isso, nós devemos ser imaculados, irrepreensíveis, devemos estar em paz. Essa deve ser a nossa prioridade, irmãos, aguardar a volta do Senhor Jesus. Agora quero fazer uma pergunta para mim e para cada um de vocês. Quais têm sido as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? É um automóvel novo? É reformar a casa? É comprar móveis novos, roupas novas? Viajar? Tudo isso é bom, irmãos, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Nós podemos usufruir dos bens que o Senhor nos proporciona, devemos usufruir desses bens, mas devemos louvar a Deus. As nossas prioridades não podem estar nas coisas da terra. O mundo passa, irmãos, e a sua vaidade, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Devemos priorizar as coisas do alto. Que essa seja o nosso desejo, o desejo de dar prioridade, de dar primazia, exclusividade ao Senhor Deus e às bênçãos que Ele nos estende quando fazemos assim. Deus abençoe a cada um.